Sejam muito bem-vindos, tá na web mais um Break Digital. Hoje vamos falar sobre o aumento dos cyberataques, sobre segurança na nuvem e sobre como as empresas estão se preparando para enfrentar os hackers. Quer saber como proteger seus dados, recebendo informações de um verdadeiro especialista na área? Então fica aí que o programa de hoje está incrível. Eu sou Alberto Viçoso e você está assistindo o Break Digital. Então já sabe, se você curte estar por dentro de todas as novidades tecnológicas, não perde tempo, se inscreve no canal, já curte, compartilha e clica no sininho aí, que você vai receber uma mensagem sempre que tiver vídeo novo no canal. Pois bem, o mundo mudou, mas uma coisa continua sendo a mesma desde o início dos tempos: a necessidade de se proteger. Sim, durante longos anos, a melhor defesa dos seres humanos era levantar muros fortificados ao redor das cidades e construir fossos com crocodilos para que o inimigo não conseguisse se aproximar. Ao longo da história, com o surgimento das metrópoles, os sistemas de proteção evoluíram bastante, com câmeras de vigilância, cercas elétricas, arames farpados e cacos de vidro cimentados em cima do muro. As empresas investem rios de dinheiro protegendo seus bens materiais, nada fora do comum, uma vez que o ser humano em toda a sua história sempre defendeu o que teve de mais valioso. Desde especiarias, pequenos rebanhos, prata, ouro e pedras preciosas, até eletrodomésticos, veículos, dinheiro, máquinas e equipamentos em geral. Porém, nos dias de hoje, os dados, as informações valem mais do que petróleo. Estamos vivendo a quarta revolução industrial, com Big Data, a implantação da internet 5G, inteligência artificial, internet das coisas, computação na nuvem e tantas outras novidades tecnológicas que surgem diariamente. E com o mundo cada vez mais conectado, estamos também mais expostos. Por isso, a necessidade do ser humano de se defender migra também para o mundo virtual. Para entender de fato como as empresas, tanto de pequeno como de grande porte, podem se proteger nesse novo cenário que surge nos dias de hoje, nada melhor do que ouvir alguém que está no fronte de batalha. Por isso hoje nós recebemos ele, o Alexandre Bonatti. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, obrigado mais uma vez, Alberto, pelo convite. Seja muito bem-vindo, Alexandre. O Alexandre, ele é diretor de engenharia na Fortinet, que é uma das principais empresas de cibersegurança do mundo. Ela é especializada em fornecer segurança de alto desempenho para toda estrutura de tecnologia da informação. É como se eles fossem os Vingadores defendendo a gente dos alienígenas, você entendeu? Alexandre, então vamos lá, conta aqui pra gente algumas curiosidades que a gente tem. Quem, afinal de contas, que cria os vírus, os malwares? De onde surge? De onde brota? São pessoas comuns? São empresas? De onde que vem isso? É uma pergunta bastante pertinente e interessante, Alberto, porque no passado, a criação de vírus e malwares ela era feita mais pela fama, ou seja, existiam os hackers, os crackers que queriam quebrar sistemas, desenvolver códigos maliciosos para aparecer no hall da fama, mas hoje em dia não. Hoje em dia a criação de vírus, criação de malware, ele é um negócio, ele visa o lucro. E é tão interessante isso que hoje em dia pode parecer que essas pessoas que criam esses malwares são pessoas com extrema capacidade técnica, extremamente inteligentes, sim, porém hoje existem empresas especializadas nessas criações de malware, ou seja, você pode contratar a criação de um malware como serviço. Mas e essas empresas aparecem no hall das 50 melhores empresas para trabalhar, por exemplo? A gente conhece essas empresas, elas não divulgam o nome, né? Não, elas não divulgam, normalmente elas ficam mascaradas dentro do que a gente chama da Deep Web, mas ela é facilmente alcançada. Para quem tem um mínimo de conhecimento hoje, você consegue chegar a essas empresas. Ou seja, qual é o maior problema hoje? Que você não precisa ter a capacidade, o conhecimento técnico profundo para desenvolver um malware, para desenvolver um vírus, a fim de atacar ou até mesmo prejudicar um negócio. Você simplesmente contrata essas empresas que provê esse serviço para você. Nossa, isso é interessante, eu não sabia disso. Tá certo, olha aí, se você quer se vingar de alguém, já tem uma empresa entra na Deep Web, vai encher seu computador de vírus, bem feito, e aí você contrata uma empresa para atacar uma outra pessoa. Que coisa horrível. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, tô cheio de perguntas para fazer para você, Alexandre. Vamos lá, eu queria saber, existe algum número de aumento ou diminuição de cyberataque?
Ah, sim, um aumento bastante expressivo, um número bastante interessante. A Fortinet ela contém vários sensores espalhados pelo mundo para que a gente possa acompanhar como que está a movimentação dos cyberataques. No ano de 2019, por exemplo, nós conseguimos identificar em torno de 24 bilhões de ataques somente no Brasil. Ou seja, se a gente for fazer uma conta de padeiro, seria quase 65 milhões de ataques por dia. Ouviu isso? 65 milhões. Peraí, 65 milhões de ataques por dia. Por dia. Aí, fiquei com uma curiosidade aqui, Alexandre. 65 milhões de ataques por dia, mas como são esses ataques? Eles são direcionados a alguém, a uma empresa, ou são... a gente pode cair, eu tô lá navegando e caio e conta como um ataque? Como que funciona isso? Olha, hoje a gente tem dois tipos macros de ataque. Nós temos os ataques que nós chamamos de ataques massivos, que são aqueles ataques em que os hackers eles buscam a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, normalmente aqui a gente está falando de fraudes bancárias, fraudes de boleto bancário, que também no sistema financeiro aconteceu muito nos últimos anos. Então, quando o atacante ele busca uma grande quantidade de pessoas, ele vai tentar explorar vulnerabilidades em que essas pessoas elas podem cair. Então, aí sim é o que a gente chama de massificação de ataques. Porém, tem uma outra vertente, que são de fato os ataques direcionados. Esses ataques eles têm uma característica bem específica. Normalmente, ele demora um tempo maior para que o atacante consiga o resultado. Por quê? Porque o ataque ele é muito específico, ele precisa, num primeiro momento, entender a empresa, conhecer os funcionários, tentar um tipo de ataque muito conhecido que nós chamamos de engenharia social, obter a maior quantidade de informações possíveis para que aí sim, aquele alvo, ele consiga atingir o resultado dele. Então, o ataque direcionado, normalmente a gente vê um ataque demorar em torno de 6 meses a 1 ano, até mais, para que ele possa ter o resultado esperado, mas os ataques em massa, não. Então ele espalha para a maior quantidade de pessoas e as pessoas vão caindo na medida em que elas vão clicando em links maliciosos, clicando em SMS, acessando sites falsos e assim por diante. E a ideia geralmente é roubar dado? A ideia na verdade, roubar dado ela é uma consequência. Normalmente, o que os ataques visam hoje é o lucro. Então, o ataque hoje, como eu disse, no passado era muito a fama, mas hoje em dia é o dinheiro, é um negócio. Então, e é um negócio extremamente lucrativo. Então, normalmente em massa, o que os atacantes buscam é o dinheiro. Então é através de fraudes, através de estelionato, através de extorsão. Um caso que aconteceu com bastante força no mundo foi os ataques de ransomware, que são sequestro de dados. Mas esse sequestro de dados, ele não busca de fato o dado da empresa, ele busca uma extorsão em dinheiro, ou seja, ele busca o dinheiro para que ele possa liberar esses dados. Então, é um sequestro. É um sequestro, exatamente. Sequestro através de extorsão. Então, os ataques hoje, mais uma vez, é muito ligado ao business, ao dinheiro. É muito monetário. É um modelo de negócios hoje em dia. Os vírus e os ataques, os malwares. Olha só, viu? Você tem que se proteger. Muito importante. Bom, vamos lá. Isso aqui é muito interessante. Eu queria saber, existe algum segmento de empresas que costuma ser mais visado ou não? É geral? Olha, baseado nas estatísticas que nós temos, o mercado financeiro normalmente ele é o mercado mais visado. Além do mercado financeiro, tem o mercado de saúde, o mercado varejista também. Mas por que esses mercados hoje eles são tão expostos assim? Principalmente pelo valor do dado. Hoje em dia, nós estamos falando de uma nova lei que está chegando, Lei Geral de Proteção de Dados, em que o valor do dado agora em si, ele passa a ter um valor muito grande. Por quê? Porque nós estamos falando que vazamento de dados agora, ele pode levar uma multa de 50 milhões por acontecimento, por caso, por falha. Então é um valor expressivo para o negócio de uma empresa, em que isso talvez tende a estimular cada vez mais esse sequestro de dados, porque um atacante ele pode simplesmente sequestrar os seus dados e fazer uma extorsão para ter um dinheiro, ter um lucro em cima disso, a fim de não expor os seus dados para que você não tome essa multa de 50 milhões. Então, o valor do dado aumentou e, consequentemente, também
a questão das extorsões e roubo de dados. Então esse mercado de malwares e de criação de vírus acaba valorizando. Acaba valorizando. E é interessante que nós começamos a falar do mercado financeiro, saúde, do mercado também varejista, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela não é específica para grandes negócios, ela é para qualquer segmento e para qualquer tamanho de empresa. Então, isso vai fazer com que os ataques eles não visem mais um segmento específico. É claro que, se você busca uma grande corporação, a possibilidade de você ter um retorno financeiro, o atacante, um retorno financeiro grande, ela é maior. Sim. Mas o atacante ele pode usar a estratégia de querer atacar inúmeras empresas menores e também ter aquele mesmo ganho financeiro. Então a LGPD, ela visa isso. Toda empresa, independente do tamanho, independente da quantidade de funcionários, ela deve estar compliance e a multa também vale para qualquer empresa desse porte. Então ela precisa se defender. Ela precisa se defender. Ela não pode mais ficar passiva. Ela precisa de fato ter um sistema de segurança agora, senão ela vai pagar por isso. Exatamente. Interessante, viu? Só corre, se atualiza. Bom, e por falar em se proteger, vamos aproveitar que a gente está com o Alexandre aqui, então, e vamos falar sobre a arquitetura da Fortinet. Essa arquitetura é chamada Security Fabric, que na tradução literal seria algo mais ou menos como tecido de segurança. Alexandre, explica pra gente assim, que é leigo, que não entende absolutamente nada. A gente é nerd, a gente acha legal tecnologia, mas a gente não entende. O que é a Security Fabric? Legal, boa pergunta também, Alberto. O Security Fabric, Alberto, ele é uma arquitetura em que visa praticamente 3 pilares. O primeiro deles é a visibilidade. Tem um lema dentro da área de cibersegurança que é muito interessante, que a gente fala o seguinte: você não consegue proteger o que você não enxerga. Ou seja, para que você consiga, de alguma forma, ter um controle da sua infraestrutura, você precisa conhecer o que está passando ali. Então o Security Fabric ele tem um pilar muito forte em prover visibilidade, para que você possa saber tudo o que está acontecendo dentro da sua infraestrutura em real time. E um outro ponto também, que é bastante interessante, que é a questão da automação. A automação hoje é o que as empresas vêm buscando através de inteligência artificial, machine learning, independente do segmento de mercado. Quando a gente olha, por exemplo, carros autônomos, aviões, máquinas, o segmento industrial, todo mundo buscando a automação. Mas isso é interessante. Por que automação? Basicamente porque a automação ela provê uma assertividade muito grande e um tempo de resposta muito baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: provavelmente todas as empresas vão sofrer um cyberataque. Isso é também bastante conhecido dentro do mercado de cibersegurança, um outro lema em que diz o seguinte: você não deve se preocupar quando você será atacado, e sim o quão rápido você vai responder a esse ataque. Então, se a gente está falando de 24 bilhões de ataques por ano, é certeza que uma hora a gente vai ser atacado. Sem dúvida. E aí, o tempo de resposta ele é fundamental. Ou seja, você primeiro precisa, lembrando daquele primeiro pilar, ter a visibilidade que você foi atacado. E segundo, responder a esse ataque de forma efetiva no menor tempo possível. E é isso que a automação ela prevê. Legal, legal. Interessante. Aí, olha só, fazendo uma conta aqui rápida, né? Somos 8 bilhões de pessoas no mundo. São 24 bilhões de ataques por ano. Ou seja, se eu não me engano, pelas contas aqui, cada pessoa tem que sofrer 3 ataques por ano. Ano passado não foi atacado, então alguém foi atacado 6 vezes. Então, assim, realmente é uma questão de quando você vai ser atacado. Tá, então uma dúvida aqui, Alexandre. Porque, por exemplo, as empresas, elas já têm um firewall, certo? Elas já têm uma primeira linha de proteção. Só isso não é suficiente? Não é suficiente, Alberto. Isso é uma dúvida que grande parte das empresas possui. Principalmente agora, essas empresas entrando agora nessa questão da LGPD, empresas de menor porte, elas acham que simplesmente adquirir um firewall é suficiente e é tudo que ela precisa fazer para ter essa questão do controle da cibersegurança. O firewall, como você bem disse, é a primeira linha de defesa, mas não é a única. Ou seja, hoje nós precisamos, e isso é o terceiro pilar do Security Fabric, é a integração.
Ou seja, nós precisamos fazer com que os equipamentos de segurança, eles conversem entre si para que esse tempo de resposta na mitigação desse ataque ocorra de forma mais eficiente possível. Por isso, sim, o Firewall é importante, mas não só o Firewall. Hoje nós precisamos cuidar dos endpoints. O que são os endpoints? São os smartphones, são tablets, são computadores. Importante lembrar que hoje o grande alvo dos atacantes são os próprios smartphones dos CEOs. Por quê? Porque ali tem informações extremamente privilegiadas. Aconteceu no ano passado na política, a gente viu o caso, por exemplo, do Moro, mas hoje, os presidentes das empresas, os CFOs, eles são constantemente atacados através dos seus smartphones, porque ali tem troca de mensagens confidenciais, então eles têm que ter esse cuidado e o Firewall, nesse momento, ele não é a peça fundamental. E aí sim a gente precisa ter, como você bem disse, um tecido, uma malha, que é o Security Fabric, que vai proteger não só a camada principal, a primeira linha, que é o Firewall, mas vai proteger o endpoint, vai proteger a conectividade Wi-Fi e a conectividade cabeada. Além de prover toda essa visibilidade de tudo que está acontecendo na sua infraestrutura em tempo real. Legal, interessante. Obrigado por essa explicação maravilhosa, Alexandre. Agora fez sentido, consegui entender. Até a ideia do tecido faz um sentido, né? Porque ele cobre tudo. Legal. Uma outra pergunta que eu queria fazer aqui para você. Isso aqui. Alexandre, quais são os principais riscos que as empresas correm? Olha, o principal risco que as empresas correm hoje, a gente vem falando muito da perda financeira, mas o dano da imagem, ele é muito mais crítico. Por quê? Porque a gente não consegue facilmente calcular qual é esse dano da imagem. Então, quando ocorre, por exemplo, um vazamento de dados, a gente sim consegue ter uma noção da perda financeira. Mas pensa a credibilidade de uma empresa, em uma empresa que provê confiança para os seus clientes, credibilidade, etc. Tendo os dados dos seus clientes expostos, isso causa um dano de imagem muito sério. E é isso que as empresas hoje têm que se preocupar. Não somente com a perda financeira, mas principalmente pela reputação da empresa. Que é uma perda financeira que você não consegue mensurar, né? É o que vai acontecer, é incalculável, realmente. Exatamente. Muito bom, muito bom. E agora uma outra pergunta também. Eu queria saber, as empresas elas têm migrado muito agora os dados dela para a nuvem. Perfeito. Certo. Mas a nuvem, ela é mais segura? Isso é um mito que vale a pena a gente tocar nesse assunto, bastante pertinente, porque as empresas normalmente elas têm a falsa sensação que migrando os seus dados para a nuvem, você está terceirizando a segurança para o provedor de nuvem. O que de fato não acontece. Uma das coisas que também é muito interessante é que a gente precisa ler todos aqueles termos de privacidade de dados, termos de uso, que normalmente nós só damos next. Mas quando nós estamos migrando e assinando um contrato com um provedor de nuvem, existe um termo muito claro que é o termo de responsabilidade compartilhada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, que o provedor de nuvem, ele tem sim a sua responsabilidade, mas a sua responsabilidade com a infraestrutura dele. O que eu quero dizer com isso? É basicamente a proteção da disponibilidade dos servidores, da performance, mas não com a segurança dos seus dados. Quando você migra os seus dados para a nuvem, você continua sendo responsável em prover essa segurança, independente se ela está no seu data center, on-premises, ou se ela está na nuvem. Então isso é um mito. Migrar os dados e pensar que o provedor de nuvem vai cuidar da segurança dos seus dados, isso não acontece. O que eu normalmente sugiro aos nossos clientes é que você tem que ter na nuvem a mesma preocupação de segurança que você tem dentro da sua infraestrutura. Ou seja, é como se fosse um espelho. Tudo que você tem aqui, no momento de migrar os dados para a nuvem, você precisa também migrar essa proteção. Interessante. E no caso, esse tipo de proteção a pessoa toma não acessando links esquisitos, não clicando em qualquer e-mail, porque isso seria quase que uma abertura para acessar a nuvem. Sim,
São proteções distintas. Eu digo que quando você tem, por exemplo, dentro da sua infraestrutura, você tem que se preocupar principalmente também com funcionários, acesso a links falsos, fakes, a sites maliciosos. Mas quando a gente está na nuvem, nós temos que lembrar que ali os seus dados críticos, são os seus sistemas críticos que estão expostos na internet ou talvez dentro de uma rede privada, mas que não exime algum atacante de pela internet conseguir acesso diretamente aos seus dados na nuvem. Entendi. Alexandre, muito obrigado, muito obrigado pela sua presença, por essa surra de conhecimento que você deu aqui pra gente hoje. Você que não entendia nada de vírus, de malware, tá entendendo um pouco mais. Você viu agora que temos uma empresa que está à frente dos seus problemas. Sim, cuidando de você quando você não está olhando. Bom, é muito claro que o simples fato de estarmos online nos deixa muito mais expostos a todos os tipos de crimes virtuais. Por isso é tão importante se preocupar com a sua segurança virtual. Ter uma empresa que está diariamente trabalhando para melhorar os sistemas de proteção é muito mais seguro do que ficar esperando você perder os seus arquivos valiosos. Bom, então Alexandre, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, agradecer pelo seu tempo e espero que a gente te receba aqui de novo no Break Digital para conversar mais um pouco. Eu que agradeço, Alberto, um bate-papo super importante e esclarecedor. Estou à disposição para voltar quando for necessário. Muito obrigado. Ficamos por aqui e lembrem-se que na próxima semana tem mais Break Digital. Se você gostou, deixa sua curtida aí, se inscreve no canal e clica no sininho, porque aí você vai receber uma mensagem quando tiver vídeo novo. Muito obrigado e fiquem seguros.